Olá, guapos! Eu sou a professora Michelle de espanhol e a nossa aula de hoje é sobre gênero do substantivo, tá? Nós vamos focar em algumas terminações, em algumas amostras, alguns traços de gênero específicos, certo? Não é todas as regras de gênero e substantivo que existem no universo, mas é o que nós vamos precisar para resolver as questões da prova. Bom, então vamos lá. Em espanhol, os substantivos eles podem ser femininos ou masculinos. Quer dizer que não existe substantivo neutro, tá? Existe artigo neutro, existe demonstrativo neutro, mas não existe substantivo neutro. E em espanhol, o substantivo ele sempre tem um gênero. Costumam ser femininos os substantivos terminados em. Então, a gente vai olhar para o gênero, né? Tentando sistematizar de acordo com algumas terminações. Os terminados em A ou em consoante mais A costumam ser femininos. Percebam que eu uso muito costumam, né? Porque dentro do gênero a gente sempre tem algumas exceções. E já que eu falei em costumam, vejam que eu usei aqui o verbo suelen. Um verbo que sempre aparece nas provas e que vocês têm que saber o que significa. Suelen é costumam. Soler, tá? Vou botar no quadro. Quem assiste minhas aulas não pode não saber o que significa esse verbo. Soler costuma aparecer nas provas, suele aparecer nas provas como costumar. Então, esse aqui é um vocabulário bem importante, tá? Bom, continuando no gênero, então. La amiga, la clienta, la diosa, la condessa. Palavras terminadas em A ou em consoante seguida de A, tá? Além dessa terminação, outra terminação que está associada com o gênero feminino é tad, dad, sion e sion, né? Sion com C e sion com S. Então, é la amistad, la libertad, la televisión, la sensatez, tá? Essas terminações, essas 4 e o es, essas 5 terminações estão associadas com o feminino. Vamos olhar agora o masculino. Suelen ser masculinos. O que significa suelen mesmo? Ó, lá no quadro, costumam. Costumam ser masculinos os substantivos terminados em or, o e aje. Então, eu digo el color, el sabor, el amor, el personaje, el libro. Só que dentro dessa regra aqui, tem uma palavra que é importante, que é uma exceção importante, tá? Que é labor. Labor, apesar de... E aí eu vou botar ela aqui no quadro, tá? Deixa eu botar com uma letrinha mais bonitinha. Apesar de labor terminar com or, ela é feminina. Fora labor, as outras palavras terminadas com or costumam ser masculinas. Então, gravem, né, que labor é uma exceção a essa subdivisão A aqui dos masculinos. E as palavras terminadas em consoante costumam ser masculinas. Então, eu digo el león, el dios, el professor. Dentro do gênero, ainda tem os substantivos que eles têm uma única forma, que quem vai mostrar o gênero deles é o artigo, que são os substantivos terminados em ante e em ista. Dibujante, estudiante, comerciante, artista, turista, dentista. Isso quer dizer que eu não mudo o substantivo, que o que vai mudar é o artigo. Eu digo el estudiante, o estudante, e la estudiante, a estudante. Mudei o artigo o a, mas estudante continua igual. Eu digo el dentista, o dentista, ou eu digo la dentista, a dentista. A palavra não muda e quem vai me mostrar o gênero é o artigo, certo? Bueno, ainda dentro de gêneros tem uma parte específica que costuma aparecer nas provas, que é as palavras heterogenéricas. O que são heterogenéricas? São nomes que cambiam de gênero de um idioma a outro, ou seja, cambiam é outro verbo importante de saber, tá? Vou botar aqui em cima de soler.
Cambiar é igual a mudar. Ó, cambiar igual mudar. Vocabulário importante, tá? Então, eles têm um gênero em português e outro gênero em espanhol. Tem uma grande regra, tá? Pra gente saber quando que a gente tem heterogenéricos. Mas nem tudo entra dentro da regra. A grande regra de heterogenéricos é que todas as palavras terminadas em umbre são femininas em espanhol. E que todas as palavras terminadas em arre são masculinas em espanhol. Vamos ver a nossa tabela comparativa. Eu digo la legumbre, certo? E em espanhol e em português eu digo o legume. Em espanhol eu digo la costumbre e em português eu digo o costume. Então é uma regra geral que, né, nos ajuda aí a entender, a identificar heterogenéricos. Arre, eu digo el viaje, masculino, e em português eu digo a viagem. Eu digo el lenguaje, masculino, e em português eu digo a linguagem. Certo? Mas tenham muito cuidado, porque nem todas as palavras terminadas em umbre e em arre são heterogenéricas, né? É uma questão de gênero mesmo, assim. Para ser heterogenérica, tem que ter um gênero em português e outro gênero em espanhol. Ah, Michele, como assim? Por exemplo, muchedumbre. Vou botar aqui, tá? Bom, terminou em umbre, é feminino. La muchedumbre. Tá, Michele, mas e daí? E daí que a gente também diz em português a multidão. Então aqui eu não tenho uma heterogenérica. Então essa é uma regra geral que nos ajuda a identificar heterogenéricas. Mas que para ser heterogenérica tem que ter um gênero diferente nas duas línguas. Aqui é um exemplo de palavra terminada em umbre, que não é heterogenérica apesar de ser feminina, porque ela é feminina em português e ela também é feminina em espanhol. E aí dentro desse umbre eu tenho uma exceção, tá? Que é alumbre. Alumbre é a única palavra do idioma espanhol terminado em umbre que é masculina. Então é uma exceção, eu digo el alumbre, tá? Então daqui se ligar que alumbre, apesar de terminar em umbre, é masculina e é só ela que é assim, tá? Filha única, filha única. Bom, aqui tem uma grande regra e a gente tem também uma listinha de palavras mais importantes. Aqui, el árbol, a gente diz a árvore. Aqui é importante saber árvore para lembrar que árvore não está sofrendo eufonia, tá? Árvore é uma palavra masculina. Então, ó, parem o vídeo aqui, anotem essas palavras, porque eu selecionei nessas duas tabelas o que aparece com mais frequência na prova. Nas provas em geral, tá? Ó, el aguardiente, a aguardente, el análisis, a análisis, el color, a cor. Mas lembrem que aqui, se eu soubesse aquela regrinha que eu mostrei antes, né? Terminou em or é masculino, eu nem ia me confundir já. Aqui uma outra lista. La alarma, o alarme. La sal, o sal. La nariz, o nariz. Uma outra palavra que aparece com bastante frequência é señal, tá? Então, la señal e nós dizemos o sinal. Então, parem aqui, anotem essas palavras, façam uma tabela, coloquem em algum lugar do quarto, porque essas daqui vocês têm que saber, ok? Bueno, vamos treinar? Opa, vamos. De las palabras abajo, la única que no pertenece al género femenino es. Muito importante marcar esse no, tá, galera? Quando eles aparecerem, quando aparecer no, menos, excepto, marquem, para vocês não esquecerem no meio do caminho, que é a diferente. Bom, aquela que não pertence ao gênero feminino. A gente sabe que as palavras terminadas em or, com exceção de labor, são masculinas. Então eu digo el dolor. Palavra terminada em a, la recompensa. Palavra terminada em... Essa aqui, apesar de terminar em consoante, tá? Ela é uma palavra feminina. La diabetes, la obesidad, la señal. Opa, deu uma
mudar daqui. Então, aqui a gente já ia saber que a alternativa correta é A, porque A é masculina, é el dolor. Com isso, a gente termina gêneros, curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que tu achou, dicas, perguntas. Se inscreve no canal, acompanha as aulas da galera. Adiós!